Bom, então nós já temos o processo devidamente instruído, e já colocamos ele em acompanhamento especial. Agora nós podemos então enviar esse processo para a PROAF, né? É o nosso tramitar aqui, a gente chama de tramitar, o SEI chama de enviar. Então, uma vez o processo estando selecionado aqui, a gente vai clicar nesse botão, que é o botão com uma cartinha saindo aqui de um envelope, é o botão enviar processo. Nessa tela de enviar processo, a gente tem que se preocupar apenas em informar a unidade para a qual nós queremos encaminhar o processo. Então, como é um processo de compra, né, a gente vai encaminhar para a PROAF. Poderia aqui encaminhar para várias outras unidades, né, não há um limite, lembra que eu disse, né, a gente pode agora com o SEI, então, tramitar um processo para várias unidades ao mesmo tempo. Aqui não é o caso, então a gente vai tramitar só para PROAF, eu vou tirar aqui PROGEP, então só a PROAF. Essas opções aqui a gente recomenda, então, não utilizar, a não ser que seja em casos bem específicos, tá? Manter o processo aberto na unidade atual, por que você não precisa utilizar? Porque você já colocou o processo em acompanhamento especial. Se você mantiver o processo aberto na sua unidade, né, vai ficar lá digamos assim, uma sujeira na sua pilha de processos gerados, né? Se você fizer isso com todos os processos que você cria, ao tramitar, você mantiver ele aberto, tudo lá vai ficar sujando a sua pilha de processos gerados, vai ficar uma pilha muito grande. E não é necessário, uma vez que você já tem o processo aqui em acompanhamento especial, você já vai conseguir recuperar esse processo depois. Essa outra opção, remover anotação, nós nem chegamos a comentar aqui nessa oficina. É possível você colocar anotações no processo e quando você envia o processo, você pode remover essas anotações. Também é uma funcionalidade que a gente não vê muita utilidade nesse primeiro momento, até porque a gente já tem lá como dar o despacho, né? É somente em casos muito específicos. Então a gente não tem anotação, não precisamos remover a anotação. O enviar e-mail de notificação, você, se quiser, pode sim clicar aqui para que a unidade receba um e-mail de notificação. No entanto, esse e-mail de notificação ele vai ser enviado apenas se a unidade para a qual você está tramitando o processo ela tiver um e-mail cadastrado lá no cadastro do sistema de gestão de pessoas. Tá? Então, a gente sempre destaca essa informação para que você não condicione, né, o sucesso da sua tramitação a esse enviar e-mail. Tá? E, ao mesmo tempo, se você é a pessoa que está recebendo o processo, também não condicione isso. Né? Não espere receber um e-mail para abrir o SEI e ver se tem processo lá na sua unidade. Pode ser que esse e-mail não chegue por uma série de fatores. Então pode ser que a unidade para a qual você está enviando não tenha um e-mail cadastrado, pode ser que por algum problema técnico o servidor de e-mail não envie aquele e-mail, tá? Então isso aqui é uma opção externa ao SEI. Tá? Você pode utilizar sim, é claro, mas não é, digamos, 100% garantido que vai acontecer o envio do e-mail. Bom, com relação ao retorno programado, é o seguinte, você pode sim marcar uma dessas opções, e o que vai acontecer se você marcar essas opções? A unidade que está recebendo o processo, ela vai receber junto com o processo um aviso de que você quer a devolução desse processo numa data específica ou com um prazo, né? Isso, no entanto, não obriga a unidade a devolver o processo naquela data ou naquele prazo. É só um aviso que a unidade tem e o processo vai ficar lá marcado com esse aviso. No entanto, é importante destacar aqui que a unidade ela fica obrigada a devolver o processo. Vamos pensar o seguinte, um processo de compra como esse que nós estamos fazendo aqui. A PROAF poderia simplesmente providenciar a compra, dar o despacho que foi providenciada a compra e encerrar o processo lá na PROAF mesmo, sem ter necessidade de devolver o processo aqui para GDGI. No entanto, se eu marcar uma dessas opções, eu obrigo a PROAF a devolver esse processo. Ou seja, a PROAF não vai conseguir encerrar o processo lá, ela vai ter que devolver esse processo
em algum dia, tá? Não necessariamente no dia que eu marquei, mas algum dia esse processo tem que ser devolvido. Então também a gente recomenda, a não ser em casos muito específicos, né? Você pode sim utilizar, mas o recomendado é não marcar o retorno programado. Bom, então, já que eu tenho aqui a PROAF selecionada, eu posso agora tramitar, né, enviar esse processo para lá. Vou fazer isso agora com o botão enviar. Pronto, o processo foi enviado. Imaginem, por exemplo, que a PROAF, né, está num campus diferente do campus da GDGI. Se a GDGI tivesse em Poços e a PROAF em Alfenas, eu acabei de então enviar um processo de Poços para Alfenas, né, com apertar de botão, o processo já está lá, em 1 segundo o processo viajou aí vários quilômetros, já está na mesa da outra pessoa que deve receber o processo. Está escrito aqui, processo aberto somente na PROAF. E vejam agora o que acontece com a sua mesa de trabalho. Tá? Olha só, o processo 4638, se eu for ver aqui na minha mesa, ele não está mais aqui. Ó. Então tem aqui o 4639, só que é o processo de compra de papel, mas o processo 4638 não está mais aqui. Bom, como que eu faço então agora para acompanhar esse processo, né? Se eu quiser então ter acesso a esse processo. Vocês se lembram que a gente colocou o processo em acompanhamento especial. Então agora, se eu vier aqui em acompanhamento especial, escolher o grupo que eu criei, no caso aqui só tem um grupo, fica fácil, mas se eu tivesse vários, bastaria escolher o grupo. Está aqui o processo, o 4638 está aqui. E a partir de agora, então, eu consigo acompanhar esse processo, né? É lógico, com algumas limitações, né? Eu não consigo fazer tudo que eu fazia nele antes, porque agora ele só está aberto na PROAF, mas eu tenho acesso aqui aos documentos e principalmente, ó, ao consultar andamento. A gente tem que ficar atento a isso daqui. Então agora eu posso ficar monitorando, se eu quiser, claro, monitorando o andamento que está sendo dado pela PROAF ao meu processo. Aqui no caso eu já tenho que o andamento foi atualizado, ó. O processo foi recebido, remetido pela unidade GDGI à PROAF. Então por enquanto eu só sei disso, que o processo saiu da minha unidade e foi para a PROAF. Bom, agora eu vou acessar o SEI como PROAF para vocês perceberem como a unidade ela recebe um processo. Então eu vou escolher aqui, como eu estou como administrador nesse momento, eu consigo acessar como PROAF. Então vou buscar aqui PROAF. Nesse momento então é como se eu estivesse acessando o SEI como um servidor da PROAF. Olha só como está a minha mesa de trabalho na PROAF. Tem um processo recebido, aqui o 4638, se eu passar o mouse, eu vou ver que é um processo de compra de mesa de escritório, e observem que ele está na cor vermelha. O que significa isso? Significa que eu ainda não dei entrada nesse processo, né? Fazendo aí uma analogia com o sistema atual de protocolo, o dar entrada no processo é clicar no processo. Então, se eu fizer um clique aqui em cima desse processo, ó, pronto. O processo agora ele está na PROAF, eu dei entrada nele na PROAF. E adicionalmente eu posso dar uma ciência no processo. Tá? Eu posso dizer então, beleza, eu sei que o processo está aqui comigo, já tomei ciência, já sei do que eu preciso fazer com relação a esse processo. Então vou dar ciência, não é obrigatório fazer isso, é mais um caráter informativo mesmo. Então olha lá, o processo fica com um joinha aqui, dizendo que a PROAF então deu ciência no processo. Então veja bem, a PROAF consegue ver todos os documentos, né? Então ela vai conseguir ler aqui o memorando, ela vai conseguir ter acesso aos orçamentos, né? Tudo que foi preparado então pela GDGI está agora de posse da PROAF. Então vamos supor que a PROAF agora já providenciou a compra, né, dessa mesa, já providenciou a compra, então agora ela vai dar um despacho dizendo que foi providenciada a compra. Então como que a gente dá despacho, né? A gente já viu isso lá no começo, é o atualizar andamento. Tá? Esse computador aqui com a setinha vermelha, eu vou clicar aqui
e vou colocar então providenciada a compra. Um despacho bem simples, não é necessário criar nenhum documento para dar esse despacho, basta salvar e está lá, o andamento foi atualizado, providenciada a compra. Nesse momento, agora eu vou mostrar como que a GDGI então enxerga o que foi feito. Então vamos voltar aqui para... O processo ainda continua aberto então na PROAF, mas vamos voltar lá na GDGI para a gente acompanhar o que está acontecendo com esse processo. Então, de novo, esse processo não está aqui na minha mesa de trabalho, porque ele está aberto só na PROAF. Eu vou lá em acompanhamento especial, o processo está aqui, vou clicar no processo. Ó, já apareceu alguma coisa diferente aqui, apareceu aqui ó, um joinha, né? Então alguém já deu ciência nesse processo. Para saber mais detalhes, eu vou aqui em consultar andamento. Tá? Esse consultar andamento sempre vai trazer tudo o que aconteceu com o processo. Então olha só que legal. O processo foi remetido pela GDGI, isso foi a última coisa que a gente tinha visto, mas agora eu sei que o processo foi recebido da unidade, né? Então isso prova que a unidade já recebeu o processo e inclusive o despacho já foi dado, providenciada a compra. Então eu já sei que alguém da PROAF já deu um despacho e que está sendo providenciada a compra da mesa. Então observem, eu sei de tudo isso em tempo real, né? A PROAF acabou de dar esse despacho e um segundo depois eu já consigo saber qual foi esse despacho. Essa é a questão, então, que eu disse lá no começo, de ter eventos em tempo real. Né? É isso, é saber o que está acontecendo com o processo ao mesmo tempo em que o evento acontece. É uma coisa hoje impensável, né? Com o processo físico, a gente precisaria ter o processo de volta para ir saber então o que aconteceu. Bom, então agora eu vou voltar para PROAF. Vou selecionar aqui PROAF. Se eu já dei o despacho, tá, observem que agora ele está azul, né? Porque já recebi o processo, inclusive já dei despacho, então ele ficou azul. Agora eu posso devolver o processo então para a GDGI. Já dei o meu despacho, já informei que foi providenciada a compra. Agora eu vou devolver. Como que eu faço isso? Do mesmo jeito, né? Se eu usei o enviar processo para tramitar do GDGI para a PROAF, eu vou também usar o enviar processo para tramitar ao contrário, da PROAF para o GDGI. Então vou clicar aqui em enviar processo. Vou escolher a unidade. Né? Se eu tiver alguma dúvida, por exemplo, não sei para qual unidade devolver, às vezes pode acontecer. Então você tem esse recurso aqui, ó, mostrar unidades por onde tramitou. Olha só. Então eu sei que ele já passou pela GDGI. Né? Na verdade ele nasceu lá, só tem a GDGI aqui na lista. Então eu poderia usar esse recurso também. Como aqui a gente já sabe que é GDGI, já selecionamos aqui a GDGI e aí é só enviar. Então observem, processo aberto somente na GDGI. Então a partir de agora a PROAF não tem mais acesso ao processo, a não ser que ela tenha colocado em acompanhamento especial. Bom, então vou voltar aqui para a GDGI. Vocês vão observar que agora o processo está aqui na minha mesa, né? É o 4638, está aqui na pilha de processos recebidos, né? Então olha só, ele não está mais aqui, mas agora eu consigo achar ele aqui. E consigo também continuar achando ele aqui no acompanhamento especial, mas não é necessário. Bom, se o processo está recebido, eu vou consultar o andamento para saber o que foi dado de despacho, né? Então, ó, foi providenciada a compra, que é o último despacho que a gente viu. O processo foi remetido pela PROAF e o processo agora está recebido na GDGI. Suponhamos então que está tudo certo, que deu tudo ok. A gente pode agora concluir o processo na unidade. Então a gente pode, digamos assim, encerrar as atividades desse processo na GDGI, utilizando o concluir processo. Então vou clicar aqui em concluir processo. Pronto, o processo
não possui andamentos abertos, né? Se eu voltar aqui para a minha mesa de trabalho, ele não vai estar aqui mais, só que nós colocamos em acompanhamento especial, então a qualquer momento que eu quiser saber desse processo, eu ainda tenho ele aqui em acompanhamento especial, porém não mais na minha mesa de trabalho. E dessa forma a gente encerra um ciclo, né? Nós criamos um processo, instruímos esse processo, tramitamos e recebemos a resposta, né? Então fechamos aí um ciclo, que é o ciclo básico, que eu acreditamos, né, eu e Alex, que seja 99% dos casos, né, Alex? Inclui todos os passo a passo. Todos os passo a passo, todas as situações, a maioria das situações possíveis.